Bom dia, pessoal. Continuando, né? De onde a gente parou com embriologia, a gente vai ver um pouquinho agora sobre o que acontece depois da segmentação dos ovos. Ontem a gente viu que os ovos têm tipos de segmentação diferentes, a partir da sua estrutura, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece depois que ocorrem as primeiras divisões. Isso que a gente vai ver agora vai acontecer em todos os tipos de ovos. Lembra que a gente viu ontem ovos oligolestos, heterolestos, telolestos e centrolestos? Então, nós vimos que esses ovos, eles vão se dividir de maneira diferente, justamente por causa da quantidade de vitelo que existe em determinadas partes, né? E isso que a gente vai ver agora é o que acontece depois desses processos de divisão, tá? A formação de algumas estruturas embrionárias que vai acontecer em qualquer um desses tipos de ovos. Então, tudo que a gente vai ver agora acontece em qualquer um desses ovos, tá certo? Aqui a gente tem, né, o que é a segmentação? Vamos só retomar isso. A segmentação é o processo de divisões celulares que vai levar à formação do embrião, tá? No início, a gente tem os dois núcleos, né, o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide fazendo a anfimixia, né, se misturando. Quando isso ocorre, quando a fusão dos pronúcleos ocorre, vai acontecer uma reorganização dos cromossomos, né? Então, o zigoto, ele vai reorganizar esses cromossomos, e aí todos os pares vão se encontrar e vai ficar tudo legal lá num único núcleo. Quando isso acontece, a gente chama de célula-ovo. Então, a célula-ovo, ela já tem a carga genética que estava no óvulo, junto com aquela que veio do espermatozoide, tá? E aí vai formar o zigoto. Quando o zigoto começa a passar por o processo de primeiras, né, divisões, o que vai acontecer? Ele se divide formando duas células, essas duas células vão formar quatro, né? Essas células iniciais, elas são chamadas de blastômeros, tá? E aí, quando ocorre essa divisão aqui, a gente tem uma fase que a gente chama de mórula. A mórula é um maciço celular, então, é um bolinho constituído por células que é maciço, não tem abertura, não tem nada, é só um bolinho celular, como está aparecendo aqui. Mas nós, seres vivos, nós não somos inteiros, né? Dentro do nosso corpo existe uma cavidade, onde vão aparecer os órgãos, né? E aí, por exemplo, a gente tem a cavidade abdominal, a cavidade peitoral, enfim. E essa abertura onde vai surgir os órgãos, ela começa a aparecer nessa fase aqui, que é chamada de blástula. Então, hoje a gente vai entender como isso acontece, né? Como se forma a mórula, a blástula, depois a gente vai ter a formação da gástula, mas vamos por partes, né? Então, ó, essa é uma visão real, né, de micrografia das primeiras divisões de um zigoto, tá? E aí, até a fasezinha da mórula. Percebam que a mórula é uma massa celular, né, muito compacta, que não tem abertura nenhuma dentro dela. Então, ocorreu a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão, a gente tem o aparecimento da mórula. Então, a mórula é esse maciço, como vocês estão vendo aí, todas essas são mórulas, né? São exemplos de mórulas em micrografia, algumas em 3D, outras em micrografia eletrônica mesmo, como essa daqui, tá? E essas célulazinhas são as primeiras células que esse embrião vai ter. Por isso que elas são muito importantes, né? A preservação delas é muito importante. É nesse estágio aí que vai ocorrer a fixação desse embrião no útero. Depois que a gente passa pela fase de mórula, o que eu falei para vocês? Nós não somos um maciço celular, né? A necessidade de se abrir uma cavidade, que é essa cavidade onde depois vão surgir os órgãos. E aí, da fase de mórula, a gente passa para a próxima fase, que é justamente onde vai aparecer essa abertura, né? Onde antes o maciço celular começa a se reorganizar
e aí vai aparecer essa abertura aqui chamada de blastocele. Nessa fase, a gente tem uma estrutura chamada de blástula. O que caracteriza a blástula? Essa abertura que vai aparecer aqui no centro, né? Então, a gente tem aqui embaixo, quando o ovo é heterolécito, por exemplo, né? Macrômeros e micrômeros, células menores em cima e maiores embaixo, no polo vegetativo. E aqui no meio, a gente tem o aparecimento dessa abertura, certo? Aqui, ó, blastocisto, então começam as suas divisões, 4 células, 8 células, depois a gente tem a mórula, e da mórula a gente passa aqui para a blástula. A parte que está em cima, ela corresponde ao polo animal. A parte de baixo corresponde ao polo vegetativo. Então, essa partezinha aqui de cima, ela vai dar origem às células do embrião. Ela é chamada, então, de embrioblasto. Essa parte de baixo vai dar origem a outras estruturas, né, principalmente os anexos embrionários. Essa parte de baixo é chamada de trofoblasto, tá? E aqui, numa visão geral, o blastocisto, que é a própria blástula, certo? Então, isso aqui é um corte, né, claro. Se você olhar ela inteirinha, ela vai dar, né, uma bolinha bem formadinha, mas se você partir ao meio, você consegue ver essa cavidade aqui, tá certo? Com essa diferenciação nas massas celulares do embrioblasto e do trofoblasto. Então, as divisões ocorrem durante a segmentação. Essas divisões que ocorrem durante a segmentação, elas são chamadas de clivagens. Então, as clivagens vão originar células chamadas de blastômeros. Essas células do embrião são chamadas de blastômero. A diferença na quantidade da distribuição de vitelo, como eu tinha falado para vocês ontem, vai provocar diferenças no processo de segmentação e na velocidade da divisão também. Né? A gente viu que existem 4 tipos de ovos, consequentemente, 4 tipos de segmentação que vão se diferenciar a partir da quantidade, né, e da distribuição de vitelo. E aí, como que a gente estudou isso? Como que a gente conseguiu perceber muito mais? Estudando um organismo chamado de anfioxo, né? Ele tem um ovo semelhante ao ovo dos mamíferos, né? É um ovo oligolesto, e ele é muito pequenininho, vive lá enterrado na areia, de boa na lagoa, deixa para fora só essa parte finalzinha aqui do corpo, e a compreensão do desenvolvimento do anfioxo, como ele é um cordado mais simples, o que é um ser vivo cordado? Quem são os cordados? São os organismos que vão apresentar a coluna vertebral, né? Essa corda que vai ligar aqui o tronco inteiro, né? A parte superior. E esses animais que têm a coluna vertebral são chamados de cordados. Ele é um cordado bem simples. E aí ele é a base do estudo de embriologia dos grupos mais complexos, porque ele é muito mais simples de se estudar, né? Então, a base do estudo sobre o desenvolvimento dos vertebrados veio do estudo mais íntimo, né, da embriologia do anfioxo. Então, a gente vai falar ainda um pouquinho desse rapaz, tá? Apesar dele não ser tão conhecido como outros animais, mas no estudo da embriologia ele é um ser vivo muito importante. Então, já vimos que as células resultantes da divisão são os blastômeros, as divisões celulares são muito rápidas, e aí, nesse primeiro momento até a terceira divisão, formam uma bolinha de blastômero chamada de mórula. Em seguida, se inicia um estágio onde ocorre o aumento do número de células, mas que é também principalmente marcado pela abertura de uma cavidade interna cheia de líquido. Essa fase é chamada de blástula, certo? Então, a gente tem aqui, ó, a célula ovo, as primeiras clivagens, né, formando os blastômeros, lembrando que essas células são chamadas de blastômeros. Aí, aqui, a gente tem a formação da mórula e da blástula, certo? Aqui o embriãozinho fechado, essa daqui em corte. Ovo, mórula e blástula, tá?
fases iniciais do desenvolvimento embrionário. Depois que ocorre a formação da blástula, vai ocorrer um processo chamado de gastrulação, onde essas células elas vão se reorganizar de uma maneira bem diferenciada para originar uma nova estrutura chamada de gástrula, tá? Isso ocorre porque dentro desse embrião vai se formar uma cavidade que a gente chama de intestino primitivo, chamada de arquêntero. O arquêntero ele vai se comunicar com o meio externo através de uma abertura que é o blastóporo. Então, da mesma forma que nós não somos uma massa celular, que nós precisamos de uma cavidade, né, no interior, essas cavidades, elas precisam se comunicar com o meio externo. A boca, por exemplo, é uma dessas cavidades que pode ser gerada na gastrulação, e o ânus também é uma dessas cavidades que vai ser gerada na gastrulação. Então, são aberturas que vão comunicar a parte interior com o meio externo, tá? Então, na gastrulação, ocorre um processo muito importante chamado de embolia. Quando aqui a gente tem a blástula, né? E essa parte aqui de baixo, ela vai sofrer uma embolia, ela vai entrar e as pontas, essas pontas aqui, elas vão se unir. Quando isso acontece, ocorre a formação aqui da gástrula. Então, a embolia que empurra essa parte para dentro, e aí ela vai dar uma volta, formando os primeiros folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários são os que darão origem aos tecidos desse embrião. E aqui dentro a gente tem a formação de uma cavidade, ó, que é o arquêntero, que vai se comunicar com o meio externo através dessa abertura aí. Então, a gente tem embolia e vai ter a formação dos folhetos embrionários e aqui a abertura que vai ligar, né? Essa abertura ela é chamada de blastóporo, que vai ligar a cavidade interna ao meio exterior. O blastóporo, que é essa abertura, ele pode dar origem a duas estruturas diferentes. Ele pode dar origem à boca e ele pode dar origem ao ânus. Nos seres vivos classificados como protostômios ou protostomados, o blastóporo vai formar a boca do feto. Nos indivíduos conhecidos como deuterostômios, o blastóporo vai dar origem ao ânus do feto, né? Nós, seres humanos, e os demais cordados e os equinodermos, nós somos deuterostômios. Essa primeira abertura que aparece no embrião, que é o blastóporo, ela vai dar origem ao ânus. É claro, se o arquêntero é o intestino primitivo, essa abertura, né, evolui para o ânus, nos seres vivos deuterostômios. No protostômio, ela vai formar a boca, tá certo? Então, os outros seres vivos são protostomados, os anelídeos, né? Os selenterados, os plateumintos, os nemateumintos são protostomados, tá certo? E por hoje, eu sei que foi uma nomenclatura bem densa, né? A gente ficou viajando um pouquinho nessa nomenclatura, mas agora, no momento síncrono, a gente vai fazer uma boa retomada, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir reorganizar essas ideias de uma maneira bem mais fácil, tá? Até daqui a pouco.